Jamie, what did you make of Estival's debut today? Was amazing. You seen the jogo bonito. O Ronaldinho é mágico, né, cara? O Ronaldinho sempre com sorriso no rosto e a bola parecia que era... Parte do corpo dele? Parte do corpo dele, exato, Bruno. Você já deve ter ouvido falar no termo joga bonito, que frequentemente no início dos anos 2000 era mencionado em anúncios da Nike e era geralmente associado a jogadores brasileiros que utilizavam do drible e da ginga como uma forma de se destacarem. Mas eu venho percebido que esse estilo de jogo marcado pela leveza, pela ginga, está sendo perdido para um futebol chato, robotizado e com pouca chance de ser diferente. E hoje você vai entender os principais pontos que fazem o estilo brasileiro de jogar bola se tornar cada vez mais escasso no mundo do futebol. É fato que o mundo conheceu o futebol brasileiro graças ao Rei Pelé, que mesmo diante de bolas pesadas, campos ruins e da inexistência de recursos como o VAR, mostrou a todos que o jeito de jogar era aquele, sem medo. Tudo o que seu ídolo dentro das quatro linhas faz hoje, o Rei já tinha feito lá na década de 50. Chapéu, elástico, caneta e por aí vai. Aquilo assustava os adversários e era diferente, porque ninguém conseguia parar. Mas com o passar do tempo, percebemos que o futebol se tornou e está se tornando cada vez mais intenso e tático, sem tempo para pensar ou para agir. É 1-2, toque e passa, poucos dribles e o pior de tudo, que mais me estressa, os toques para trás. É quase que uma transição de um jogo cheio de arte e alegria para um atletismo que ingessa os talentos, como o próprio Romário já diz nessa entrevista à ESPN. O futebol é chato. Primeiro que ninguém joga porra nenhuma mais, é igual como antes, e que o futebol tá entediante, vamos dizer assim. Porque os jogadores hoje, técnico muito ruim, como você falou, a parte física é que sobressai. Eu posso afirmar que eu jogaria mais do que antes. Isso em si não é uma crítica à evolução, mas sim uma crítica à repressão ao drible e ao ser diferente. Como um exemplo disso, eu posso citar o City na era de ouro do Guardiola. Ainda que fosse um jogo coletivo e muitas vezes centrado no chamado tic-tac, eu percebia que poucas vezes o lance individual era explorado. Quase nenhum drible desconcertante saía, ainda mais com o bagre do Grealish na ponta. E você pode até falar que deram resultados excelentes, e de fato deram. Mas eu creio que eu não fui o único que sentiu falta de um lance diferente, aquele jeito brasileiro de jogar, com drible, com ginga, e isso tudo mostra que essa robotização no futebol prejudica cada vez mais aqueles jogadores que gostam de diferenciar, que passam a ser vistos como firulentos, sem objetividade. Tudo bem que alguns realmente são, como o Anthony que vira Beyblade do nada. E essa forma que os jogadores passam a ser enxergados já linka com o próximo capítulo do vídeo, que é acerca das categorias de base. Se hoje o futebol está desse jeito, muito se deve às categorias de base, divisões de formação de um clube voltadas para as crianças e para os adolescentes, que ensinam os principais fundamentos do futebol: passe, finalização e domínio, noções táticas e coletivas, cuidados físicos e psicológicos. De umas décadas para cá, essas instituições vêm se tornando cada vez mais rigorosas no quesito tático com as crianças, o que por si só não é um erro, mas eu vejo que isso reduz a capacidade de arriscar do jovem, que passa a ser adaptado a um estilo de jogo repetitivo e robotizado. Então, naquele momento em que ele precisa de um drible para clarear o jogo e deixar a marcação para trás, ele prefere o mais simples, um toque de lado, por simples e puro medo. Ainda na questão tática, os times com as suas análises precisas de desempenho, treinos padronizados e focados em um quesito tático e sem margem para o atleta tentar um lance diferente, passam ao jovem uma sensação de ter pouca decisão e liberdade para arriscar e aprender com o erro em campo. Dessa forma, aquele futebol brasileiro marcado pelo drible e pela vivência das ruas acaba sendo sobreposto por um padrão europeu, em que as categorias de base tornam-se grandes minas de ouro e os jovens talentosos e com capacidade de jogar bonito viram mercadorias. Então tudo vira uma estratégia de mercado. Como a Europa é o grande centro comercial hoje do futebol, com grandes ligas como a Premier League, La Liga, League One, se criou uma necessidade de adaptação ao estilo de jogo de cada liga. Então os jogadores de base, quando entram em campo, tendem a esquecer o estilo de jogo brasileiro, joga bonito, e acabam atendendo ao estilo europeu de jogar. Isso faz com que nas próximas gerações do futebol, cada vez menos jogadores sejam adeptos a esse estilo de jogar. E isso já liga com o último ponto do vídeo. O joga bonito ainda tem salvação?
Antes, o Brasil, com o Rei Pelé, ditava como seria o jogo no mundo inteiro. Como eu já tinha dito antes, o mundo se adaptava ao Brasil e se jogava aos pés de jogadores raros como Zico e Ronaldinho. Hoje, o contrário prevalece. O Brasil se adapta à Europa. Mudou-se todo um sistema dentro de campo, em que o joga bonito, que antes se sobressaía na maior parte de uma partida completa, hoje sobrevive por aparelhos, em alguns lampejos dentro dos 90 minutos. Esse estilo de jogo virou um ato de coragem em meio a um futebol extremamente rigoroso na posse de bola e no controle sobre cada passo dos jogadores. Mas, apesar de não ser estimulado, ele ainda continua aparecendo e revive com lances como os do Estevão, por exemplo. Cria da academia, desde muito novo sendo comparado a grandes jogadores pelo seu estilo de jogo diferente dos demais, recebeu o apelido de Messinho. É destaque desde a época do Cruzeiro, pelos seus dribles desconcertantes e pela alegria nos pés. Quando estreou no profissional, em dezembro de 2023 contra o Cruzeiro no Mineirão, já se via que as 4 linhas seriam um palco dos próximos espetáculos que ele nos proporcionaria no próximo ano. 2024 veio e foi dito e feito. Estevão foi destaque e pouco mais de um ano depois da sua estreia, ele entrou para a eternidade do futebol brasileiro, se sagrando o jogador mais jovem da história a receber o prêmio ESPN Bola de Prata e o Bola de Ouro como um dos atacantes destaques da edição. Naquele mesmo ano, o jovem prodígio foi vendido ao Chelsea e só veio a estrear nesse ano de 2025, já mostrando para o que veio e dizendo com os pés que o Joga Bonito ainda existe, mesmo que em um palco inglês e com uma plateia diferente. Ele faz questão de dar o show brasileiro, ele faz questão de que tudo que foi construído pelo Rei em 50 ainda exista. Diferente do que muitos pensam, a essência brasileira ainda não se perdeu totalmente. É em jogadores como a joia do Chelsea que ela sobrevive, e talvez ainda se perpetue pelas próximas gerações, com novos Estevãos se destacando o Brasil afora, desde o futebol de rua a campos como o do Stamford Bridge. É isso, rapaziada. Eu me chamo Rian Silva e esse foi o meu primeiro vídeo. Tentei trazer um pouco da minha visão atual sobre o futebol e espero que tenham gostado. Se for o caso, deixa o seu like, hype o vídeo e se inscreve no canal. Também compartilhe o vídeo no grupo de amigos e de família que você tem. E o mais importante, jogue bonito.